Olá, pessoal. Eu sou a doutora Rebeca Estival, eu sou médica do pulmão, médica pneumologista, mestre e doutora em ciências da saúde e professora universitária. Eu criei esse canal com o objetivo de transformar a informação sobre doença respiratória universal. O conhecimento salva e ele pode beneficiar pessoas que convivem com doença respiratória. Então, o objetivo é te ajudar a conviver com a sua doença da melhor forma possível. Por isso, já dá um like aqui no canal, segue meu canal e já compartilha esse canal com outras pessoas que têm doença respiratória, porque elas podem se beneficiar de uma informação séria, relevante e de qualidade, que é que eu vou trazer aqui para vocês sempre. Pessoal, hoje eu separei um tema específico que se chama DPOC, que é da doença pulmonar obstrutiva crônica. Por quê? Porque essa doença é que frequentemente mais chega no consultório do pneumologista. A doença pulmonar obstrutiva crônica, que a gente carinhosamente chama de DPOC, que é a sua abreviatura, ela é caracterizada por uma inflamação dos pulmões. Essa inflamação ela pode acontecer tanto nos canos que levam o ar para dentro dos alvéolos, que a gente chama de via aérea, ou mesmo nos alvéolos, que são aquelas estruturas onde ocorre a troca gasosa, a troca do oxigênio pelo gás carbônico. Essa inflamação, ela ocorre principalmente relacionada ao tabagismo. O tabagismo é um dos principais fatores de risco para dar um gatilho, dar um início nessa inflamação do pulmão. Quanto mais tempo de cigarro, mais tempo de exposição ao cigarro, ao tabaco, maior é a chance dessa inflamação e dos danos pulmonares relacionados ao tabagismo. Os principais sintomas relacionados à DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, são tosse, falta de ar e infecções respiratórias. A tosse, pessoal, ela pode ser frequentemente com catarro. Tanto que a gente chama que os pacientes costumam ter bronquite ou que eles são bronquíticos. A bronquite, ela é caracterizada por uma tosse com catarro persistente. Então, esse paciente vai ter uma tosse chata, persistente, por pelo menos aí 3 meses em 2 anos consecutivos. A falta de ar, ela é decorrente, por exemplo, da destruição do alvéolo. Pode acontecer nos pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica uma alteração, uma destruição alveolar permanente e irreversível que a gente chama de enfisema. Essa destruição faz com que a área para troca gasosa diminua e isso faz com que o paciente perca um pouco de capacidade pulmonar e por isso ele vai ter falta de ar para fazer as suas atividades. Consequência dessa destruição e inflamação pulmonar também são as infecções. Esse paciente ele está mais predisposto a ter infecções respiratórias, tanto pneumonia quanto as crises relacionadas à doença pulmonar obstrutiva crônica. Essas crises que a gente chama são as exacerbações da DPOC. Essas exacerbações são pioras agudas do sintoma, ou seja, é uma piora da falta de ar, uma piora da tosse agudamente. Então, estava indo tudo bem com você, estava tudo certo, você estava tomando seus remédios bem direitinho, usando os dispositivos inalatórios que a gente chama de bombinha para DPOC, e por ter tido, por exemplo, a exposição a um vírus, ou por ter tido, por exemplo, a exposição ao tabaco, de alguma forma você inflamou agudamente aquele pulmão e desenvolveu sintomas piores do que aqueles basais dos quais você já convivia, com os quais você já convivia. Então, essas são as crises da DPOC, essas exacerbações. Qual que é a nossa preocupação em relação a essas exacerbações, que são essas pioras agudas relacionadas aos sintomas da DPOC?
é que essas crises, elas pioram muito a função pulmonar e podem piorar muito a qualidade de vida do paciente. Depois que se tem uma infecção, que se vai ao hospital, que se é internado, o pulmão, ele tem uma dificuldade de voltar ao que ele era normalmente antes da internação. Então, se perde um pouco de capacidade pulmonar, de função pulmonar, nessas internações, infecções e exacerbações relacionadas à DPOC. Então, pessoal, o que a gente pode fazer para prevenir a doença pulmonar obstrutiva crônica? Para prevenir, o que a gente tem de dica para prevenir a DPOC? A primeira dica para prevenção é: não fume. O tabagismo é o principal fator para o desenvolvimento de doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, não fume. E se você fuma, pare de fumar. Procure ajuda. Existe tratamento e existe ajuda para cessação, para parada do tabagismo. A segunda dica, pessoal, é a gente diminuir a exposição a vírus respiratórios. Então, por exemplo, você vai a algum ambiente aglomerado, vai em algum ambiente hospitalar, em que haja chance de ter ali pessoas com infecções virais respiratórias, Covid, influenza, que é o vírus da gripe, ou mesmo aqueles resfriados comuns, é interessante que você se proteja, use máscara. A máscara vai te ajudar a não se expor a esses vírus, que são uma grande forma de gatilho para as crises, para as exacerbações da doença pulmonar obstrutiva crônica. Outra dica, pessoal, é uma alimentação saudável com a prática da atividade física. Se alimentar bem protege seu pulmão, e praticar atividade física, claro, com supervisão e com a orientação dos profissionais habilitados, médico, fisioterapeuta, educador físico, que possam te auxiliar nessa jornada da atividade física, com certeza você vai manter o seu pulmão num bom estado para que, caso aconteça alguma infecção, alguma exacerbação, alguma crise, você consiga passar por ela sem perder tanta função do pulmão, tá? Então, o que eu quero dizer para você hoje, pessoal, se você tem sintomas, tosse, falta de ar, costuma ter infecções respiratórias de repetição e fumou ou ainda fuma, é interessante que você procure o seu médico de confiança, para que ele faça uma avaliação para verificar se você tem doença pulmonar obstrutiva crônica ou não. Então, o meu alerta para vocês é o seguinte: não deixe passar os sintomas. Se você tem tosse, se você tem falta de ar, se você tem infecções respiratórias de repetição e tem principalmente uma história de que já fumou ou ainda fuma, procure o seu médico para saber se você não tem doença pulmonar obstrutiva crônica. É uma doença que não tem cura, é uma doença que ela não tem regeneração do tecido pulmonar, mas ela tem tratamento e controle. Eu costumo brincar com os pacientes que ela é como se fosse o diabetes do pulmão. Ela não tem cura, mas ela tem como eu melhorar muito a capacidade pulmonar e melhorar a qualidade de vida do paciente com o tratamento adequado, com a orientação adequada. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, encaminhem ele para as outras pessoas para terem essas informações relevantes, e se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder, tá bom? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.